E uma notícia envolvendo o Fluminense, que foi dada mais cedo pelo GE, é de que Ganso está com a sua extensão de contrato estagnada. O Fluminense fez uma proposta para estender o contrato de Paulo Henrique Ganso, hoje considerado por muitos tricolores como um cara indiscutível. Eu discuto um pouco essa unanimidade, mas Paulo Henrique Ganso, que já está com uma certa idade, já teve problemas físicos e clínicos, bastante deles nesse ano de 2024, tem ainda contrato em vigor nesse ano de 2025. Tem um contrato inteirinho para cumprir agora durante a temporada. Mas o Fluminense tenta a extensão durante 2026, como acaba de fazer com o Keno, com o Germancano, enfim, outros jogadores. Mas o Ganso, no primeiro momento, disse não. Ganso recusou a primeira proposta do Fluminense e há rumores de que ele possa se transferir, inclusive durante o ano, para o Santos. O Fluminense ainda tem esse ano de contrato, mas a partir do meio do ano ele poderia assinar com outro clube, porque faltariam apenas 6 meses para que ele tivesse seu contrato encerrado. Não é segredo para ninguém que o Santos já há algum tempo deseja a volta do Ganso, onde ele se projetou ao lado do Neymar, inclusive, mas o Ganso, nesse primeiro momento, disse não à proposta do Fluminense. Causa uma certa surpresa, porque ele está há 6 anos no clube, o Ganso. O Ganso chegou no Fluminense em 2019, já está há 6 anos, vai cumprir seu 7º ano agora de contrato e disse não para a primeira proposta. Talvez, por ter já em mente essa possível transferência para o Santos, seja no meio do ano, seja no fim do ano, então o Fluminense, se quiser essa extensão, vai ter que botar dinheiro maior na mesa. Minha opinião, acho cedo para tentar essa extensão. O Fluminense poderia esperar um pouquinho, aí começar o ano. Ele terminou com problemas clínicos e físicos bastante sensíveis no final de 2024. Chegou a ficar 2, 3 jogos fora por questões lombares, coisas meio estranhas até um jogador de futebol de alto nível. Então ele está começando a sentir o peso da idade. O Fluminense poderia esperar aí fevereiro, março, até abril, para ver se o Ganso vai jogar em alto nível em 2025 ainda e se vale a pena estender o contrato em 2026. Estamos em janeiro de 25. Será que o Ganso ainda aguenta jogar em alto nível, fisicamente, 2 temporadas inteiras? Será, Pedrosa? Olha, eu gosto muito do Ganso, sou suspeito para falar. Acho que, inclusive, nessa temporada bem precária que o Fluminense teve em 2024, ele foi o principal jogador junto com o Arias. Eu acho que o Ganso, em momentos que o Fluminense estava mal, ele botava a bola debaixo do braço em vários jogos e conseguia ser extremamente decisivo. E eu digo decisivo não só fazendo gols, mas também na dinâmica do seu time. O Fluminense tinha outra forma de jogar quando jogava sem o Ganso. Entendo que pro meio do ano ele sair vai ser muito difícil, porque para isso ele não vai ter que fazer 7 jogos no Campeonato Brasileiro. Senão não faz sentido o Santos tentar ele, porque, lembrando que para o mercado interno o atleta não pode fazer 7 jogos dentro do Brasileirão Série A, senão ele não pode jogar o Brasileirão Série A no restante da temporada. Agora, eu entendo também que o Ganso deve ter uma vontade de terminar a carreira dele no Santos, que foi o clube que o projetou aí para o futebol nacional. Em relação à questão física, concordo plenamente com você de que é uma incógnita ainda o Ganso para 2026, mas eu entendo também a diretoria do Fluminense. Para 2025 ele é uma incógnita, né? Para 25. Eu não sei. Para 25 eu ainda apostaria no Ganso bastante. Assim, eu acho que o medo da diretoria do Fluminense é você não tentar uma renovação com esse cara não se sentir prestigiado a ponto dessa renovação e no meio do ano ele assinar o pré-contrato com o Santos ou com qualquer outro clube. Então, assim, eu entendo o movimento da diretoria. Se o Ganso vai jogar ou não em 2026, realmente é uma incógnita. Para 2025, eu ainda acho que o Ganso é muito importante para o Fluminense. E aí, André? A diretoria já fez a parte dela. Tentou a renovação. Ele não aceitou? Agradece. Que bom. Eu não vejo mais hoje o Ganso para 2 anos. 2026, 2027. Não vejo necessidade. É ídolo? Ele é ídolo da torcida do Fluminense. Ele é uma quase unanimidade. Sim. É um jogador que... Não, eu acho que não há torcedor do Fluminense que não goste do Ganso. Chamam de mas maestro. Há muita gente, né? A gente estava vendo algumas mensagens na tela aí. O pessoal pode continuar mandando mensagem. Bota aí a opinião no chat, bota aí o superchat, larga o like, tudo junto aí. Mas eu estava vendo o pessoal questionando essa extensão. Muita gente dizendo aqui nas mensagens agora há pouco, ó, já deu. Deu o que tinha que dar, eu acho beleza. a extensão do Cano muito mais preocupante do que a extensão do Nem se do fala. Ganso. A extensão do Cano é absolutamente esdrúxula. Eu acho muito mais O preocupante. Cano não jogou em 2024. Sim. O Ganso fez uma boa temporada em 2024, entremeada com problemas físicos, clínicos. Terminou a temporada com problemas lombares. Isso é uma coisa bastante exótica para um jogador de futebol.
Né? Um jogador de 25 anos não tem problemas lombares para jogar. Um jogador de 30, ou de 22, ou de 33 que esteja ok, ele não tem problemas lombares. O Ganso teve problemas lombares que ninguém explicou exatamente as razões. Reumatismo? O que teve o Ganso? Né? No fim da temporada, ficou 2, 3 jogos fora, com problemas lombares. Foi essa a explicação dada pela assessoria do Fluminense. Então, está muito claro, e você vê o Ganso em campo, com todo o talento que ele tem, que é um cara diferente, que encontra um companheiro, encontra um passe espetacular, genial, deu um passe incrível no Fla-Flu, na vitória do Fluminense sobre o Flamengo por 2-0, deu um passe de cinema, e foi uma das coisas mais lindas do futebol brasileiro em 2024. Ok, tudo isso aí é fato. Sim. Mas é fato também que o Ganso já não inspira confiança nessa parte física e clínica. E não inspira agora, em janeiro de 2025. Como é que ele vai estar em agosto de 2026? Essa é a questão. Eu tô com o Marcelo Santana. O Fluminense não funciona sem o Ganso. Mas, Marcelo, eu vou fazer o contraponto. Só me desculpa, André, e aqui eu quero responder ao Marcelo e também ao Pedrosa. Marcelo, o Fluminense jogou o último jogo contra o Palmeiras com o Ganso no banco. O Mano Menezes resolveu barrar. O Ganso foi barrado no jogo contra o Palmeiras. Sim. Ele começou no banco de reservas, porque o jogo que o Mano está pensando para o Fluminense em 2025, e que pensou para o último jogo da temporada, é um jogo com transição rápida. É um jogo em que o Fluminense consiga fazer a bola chegar rapidamente ao ataque com o adversário desarrumado. Tudo que não aconteceu sob o comando do Fernando Diniz e sob o comando do Mano. Ele tentou fazer isso, mas não com essas peças. Não dá para fazer isso com essas peças. Então ele precisava, contra o Palmeiras, ter uma transição muito rápida. Ele imaginou que o Palmeiras ia pro abafa, nem conseguiu fazer esse abafa todo lá no jogo do Allianz Parque. E ele queria esse jogo de transição rápida. E o Ganso não funciona assim. Ele veio com o Nonato como titular e adivinha, funcionou. E o Fluminense fez o gol, adivinha como? Assim. Coisa que o Ganso não faz. O Ganso é um jogador que recebe a bola, parado na frente, olha, pensa, dá um toque para cá, um toque para lá e descobre alguém na frente, mas sempre com uma certa cadência. E eu acho que o jogo que o Mano imagina para 2025 no Fluminense é diferente. Comporta o Ganso com o talento que ele tem? Comporta, mas ele será ainda fundamental, essencial nessa forma de jogar com o Mano, como era no tempo do Diniz? Eu acho que não. Ele pode ser protagonista em algumas partidas. Imagino que não em todas. Em algumas, ele pode ser protagonista. Campeonato Carioca, imagino que um jogo ou outro vai ser protagonista. Mas assim, Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que é longo, são 38 rodadas, a primeira é tão importante quanto a última. Eu não sei. Eu tenho muito cuidado, eu tento ter muito cuidado, porque às vezes a gente acaba com um jogador que ele tem 30 e poucos anos, 33, 35. A gente acaba com o jogador, não serve mais e tal. E claro que eu entendo que a gente tem que ter cuidado. Mas, ao mesmo tempo, hoje o futebol ele é de velocidade, o futebol é de rapidez. Os times que, teoricamente, dão certo são aqueles times que, no meio, por exemplo, tem 2 jogadores para correr, para marcar por todo mundo. E aí, se você for comparar com os outros times, dá para você. Ó, você pega o Botafogo, que foi campeão, um time totalmente rápido. Almada, jovem, Luiz Henrique, jovem. No Vasco, por exemplo, passou praticamente 6 meses pensando se ia jogar Felipe Coutinho e Payet juntos. Ou era um, ou era outro. Por quê? Porque às vezes não comporta os 2 juntos, porque já tem idade avançada. E ninguém está falando da carreira desses jogadores. O Ganso teve uma grande carreira. Poderia ter ido muito mais? Eu até acho que sim. A não ida para a seleção brasileira lá no passado pode ter afetado um pouco, em termos de carreira. Mas ele é um grande jogador. Ninguém está falando que não é. É um grande jogador. Mas, assim, em termos de renovação para 2026, eu acho que realmente é cedo e prematuro. E a diretoria, como já fez o papel dela, eu não... Aí o Ganso fica sem essa possibilidade de achar que está sem prestígio. Porque a diretoria tentou a renovação. Esse que é o ponto. Ele vai jogar normalmente, eu imagino. Se chega abril, maio... E ele bem... Não, e você sabendo que esse cara pode assinar o pré-contrato em junho. Eu estou me colocando aqui no lugar do atleta, sim, tá? E se ele estiver bem, ele vai esperar uma outra proposta. Não. O que eu estou falando aqui é o seguinte. Estamos em janeiro, tá? Estamos em janeiro. O Ganso, hoje, 2024 do Ganso, foi bom. Isso é indiscutível. Eu assisti, sei lá, 90% dos jogos do Fluminense. O Ganso jogou muita bola. Concordo com o Ilan, que tem questões físicas e tudo mais. Tecnicamente, ele jogou muita bola.
E aí você entra em janeiro. Mesmo Esse cara, o Fluminense não ganhando nada. ele jogou muita bola. individualmente. Inclusive, no meio da draga que em algum momento esteve o Sim. Fluminense, ele foi um dos Esse expoentes. foi campeão da Recopa, tá? É. Ah, não, tudo bem, Esqueceu, tudo bem. mas- Falei Não nada. é muita coisa, eu concordo, mas foi campeão Mas da foi. Recopa, né? Um título O internacional. ponto é, se ele como atleta, se chega em maio, ele sabendo que ele tem contrato até o final do ano, e o Fluminense não encontrou o Ganso para tentar uma renovação, ele se sente desprestigiado. E aí eu Sim. concordo plenamente com você que o papel do Fluminense foi feito nesse Foi momento. feito. Eu tô aqui, ó, eu quero ter você para 2026. A gente sabe que você tem contrato até o final do ano, eu quero você para 2026. Pô, eu não quero. Eu acho até que Ok. estrategicamente é isso que o Fluminense está fazendo. Ok. Fizemos uma proposta, talvez não tenha sido a proposta com a corda mais esticada possível, Sim. e talvez até o Mano, e repito, isso é informação, o Mano quer mudar a forma de jogar do Fluminense para esse ano. Vai querer uma transição mais rápida, está contratando com esse molde para ter jogadores de bola mais esticada, com mais profundidade. Não é o estilo de jogo do Ganso, que joga mais parado. Sim. Cadencia, que trava um pouco essa transição rápida. Então, acho até que o próprio Mano falou, olha, tá feita essa proposta, nossa, vamos esperar um pouquinho. Mas vamos fazer outra proposta, vamos esperar, deixa começar É isso o aí. ano, deixa eu ver como é que ele vai estar no fim de fevereiro. Pode ser. Não precisa ser em abril e maio, não. Deixa o Ganso jogar uns 5 jogos pra gente ver como é que ele vai começar a temporada. E aí, começou bem, não precisa esperar muito. Faz uma proposta de novo, em fevereiro, em março e tal. Eu acho que agora é muito cedo para forçar a barra por essa renovação. E o Fluminense certamente está pensando assim.